Quais recursos didáticos eu posso utilizar durante a prova didática do concurso público? Será que eu posso utilizar recursos tecnológicos? Será que eu só posso utilizar recursos das livrarias? Tem dúvidas sobre esse tema? Não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um mega conteúdo especial para você. Nesse vídeo, nós vamos apresentar, vamos contextualizar e vamos escolher os melhores recursos para a nossa aula didática, entendendo a funcionalidade de cada recurso e escolhendo aquele que melhor se adeque à nossa realidade enquanto professor e enquanto candidato para a prova didática. Nesse momento, nós vamos falar sobre recursos didáticos. Porque uma vez que a minha prova didática ela exige que eu utilize algum tipo de recurso ou não, vai depender do edital, é importante saber de algumas dicas, de algumas informações que vão ser fundamentais para a sua aprovação, beleza? Então vamos nós, ó. Quais recursos didáticos você vai poder utilizar durante a sua prova didática? Eu, Davi, não tenho como te responder, porque quem vai estabelecer esses recursos é o edital. Se podem ser tecnológicos, se podem ser variados, se precisam ou não ser recursos clássicos, que são, por exemplo, o piloto, o quadro branco, papel, cartolina, fita, apagador, fita gomada, durex, papel madeira, enfim, e tantos outros recursos. Ou se existe a possibilidade desses recursos serem recursos tecnológicos, certo? Como, por exemplo, o notebook, o adaptador, o projetor, o slide, o adaptador, caixa de som, certo? E tantos outros. Mas quem vai definir ou não essas informações é o edital. Se vão ser recursos clássicos ou se vão ser recursos tecnológicos. No meu edital, na vez que eu fiz a minha prova didática para o concurso público, eu não poderia levar nenhum recurso tecnológico. Nenhum. Nem relógio eu poderia entrar, certo? Mas eu poderia utilizar esses clássicos. Utilizei a nomenclatura clássica, que são os mais comuns, né? Que são esses materiais aqui de livraria, certo? E eu utilizei esses recursos. Quais? Piloto, o quadro branco que já estava lá na sala, lógico. Utilizei a papel, que eu imprimi algumas imagens, e a cartolina, onde eu colei esse papel na cartolina, fita e o apagador, certo? Não se esquece do apagador. O que eu vi de professores na prova didática que esqueceu o apagador foi brincadeira não, viu? Foi muita gente. O pessoal levou 4, levou 5, levou 6 pilotos a mais, mas o apagador esqueceu. Ah, mas eu vou pegar um papel higiênico e apagar com ele lá na apresentação. Não rola, viu? Tem que ser o apagador. Usou o piloto, utilizar o apagador, certo? Obrigatoriamente você tem que seguir esse percurso. Porque se você não utiliza o apagador, a sua nota cai, uma vez que o piloto exige o apagador. Porque não tem como você apagar com a mão na hora da apresentação. Se você apagar com a mão, você também perde nota, porque não é permitido apagar a lousa com a mão. Por mais que a gente faça isso na vida real, né? Na prova didática não pode. Ei, vem cá, deixa eu te dar um aviso bastante importante. Eu vou fazer o lançamento do meu primeiro curso sobre planejamento, onde eu vou ensinar você, querido professor, a planejar passo a passo, tudo alinhado de acordo com a BNCC, onde você vai aprender sobre ensino significativo, múltiplas inteligência e conseguir aplicar todo esse conhecimento na sua realidade educacional, onde você vai ter acesso a falar diretamente comigo, a tirar suas dúvidas e assim conseguir acessar esse curso que vai ser totalmente online da sua casa, através do seu celular, computador ou tablet. Para você ter acesso a esse grupo, eu já deixei na descrição desse vídeo o link online do meu site, onde você pode entrar no site, ter acesso ao grupo do WhatsApp, entrar nesse grupo do WhatsApp, tirar suas dúvidas e assim aprender passo a passo a fazer um planejamento de acordo com a BNCC e assim inovar em sala de aula. Beleza? Agora continua no vídeo. Você precisa se atentar se é permitido a utilização de slides, certo? Porque se eu posso utilizar slide, automaticamente eu posso utilizar um projetor, certo? Se a banca permitir o uso do slide, utilize imagens em alta resolução que você encontra de forma gratuita no Google. Não utilize sons no processo de transição e nem escolha transições que tenham diferentes efeitos,
que acaba que fica um pouco chato a apresentação. Colocar número de páginas, se possível, imprimir os slides para entregar a cada uma da banca. Letras grandes. Então, se é clássicos, eu vou utilizar esses recursos. Se é tecnológico, vou utilizar esses recursos. Quais são eles? Como eu já falei, slide, adaptador, caixa de som, pendrive, internet, T, extensão, cabo, remédio para dor de cabeça e variados. Quando eu fui fazer a minha prova didática, a minha bolsa parecia que eu estava indo trabalhar, parecia que eu estava indo para a escola, porque ela estava enorme. Eu levei tudo o que eu poderia utilizar e caso acontecesse uma determinada situação extra, eu estaria com os recursos já na minha bolsa para eu me adaptar àquela situação e resolver aquele problema. Porque tem que ser uma pessoa muito precavida, né? Eu ia sair da minha casa para um outro lugar que eu não conhecia e eu não sabia se existiria ou não esses recursos. Ah, mas a banca vai disponibilizar. Quer dizer que eu vou confiar na banca. Eu podendo organizar toda a minhas coisas, todo o meu material, deixar tudo pronto. Eu vou confiar na banca. Então, todos os recursos eu mesmo utilizei, coloquei tudo na minha bolsa para que eu tivesse a garantia que eu estava levando. Muitos candidatos utilizaram o triplé Flipchart. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou mostrar aqui a foto para vocês do que é no vídeo. E o que acontecia? Os candidatos já levaram todo o material pronto, muito parecido com os slides, só que eram eles que produziam. Então, eles colocavam várias informações e iam apenas passando as páginas e explicando para a banca toda a apresentação, todo o conhecimento. Se eu tivesse tido a ideia, se eu tivesse conhecido essa estratégia antes, eu teria feito com ele, o Flipchart, porque economizaria tempo. Eu ia conseguir desenvolver melhor o meu tema, porque eu fiz uma tabela, eu escrevi e tal. E se eu utilizasse esse tripé, eu ia minimizar a minha apresentação, teria mais tempo para a minha apresentação e assim eu ia conseguir levar mais informações extra. Fora os recursos que você vai utilizar, é muito importante você levar esses recursos diversos que eu vou dizer para você, como corda, barbante, papel higiênico, cola, grampeador, água, toalha. Vista-se na hora e vá ao banheiro. Por quê? Porque isso aqui é muito importante. Pode acontecer por exemplo, da sua fita não colar o seu material. Então já tem uma cordinha lá, já dá para amarrar a cordinha. Preciso de papel higiênico para enxugar o rosto, porque às vezes não tem água. Acontece. Então eu vou enxugar o rosto com esse papel higiênico que eu vou levar. Vou levar uma toalha. Por quê? Porque na hora que eu vou me trocar, eu vou precisar ir ao banheiro. Eu transpiro bastante, então eu vou enxugar esse suor e vestir a minha roupa. Porque como eu fiz a minha apresentação de esporte fino, eu não fui vestido para a apresentação. Eu levei tudo na bolsa. Quando eu cheguei no local, pedi para ir ao banheiro, fui ao banheiro, troquei de roupa e fui para o local da apresentação. Fiz tudo isso na hora, certo? Grampeador, porque pode surgir a necessidade. E todas essas informações aqui são informações extra, certo? Como informação extra, isso são medidas extra para que eu venha me salvaguardar de qualquer problema que possa acontecer na apresentação. Quanto mais recursos didáticos, que são os materiais, você usar na sua aula, maiores são as possibilidades de errar, esquecer ou confundir o conteúdo programático. Isso aqui é muito importante, sabe? No dia da minha apresentação didática, muitos candidatos optaram por utilizar folhas de papel madeira, certo? Foi unânime, muita gente utilizou folhas de papel madeira, que são aquelas folhas amarelona bem grandona. Levaram todos os trabalhos já escritos, com o objetivo apenas de colar na lousa e ir explicando essas informações. O que é uma boa ideia, o que é uma boa estratégia. Eu achei super válido, super importante. Só que o problema começou a se agravar durante a apresentação porque os candidatos começaram a ficar nervosos, começaram a ficar mais estressados, que eu já expliquei nos vídeos passados que isso é normal, mas começaram a se perder na hora de colar a apresentação, certo? Lá na lousa. Aconteciam que as folhas começaram a ser coladas de maneira errada. Na hora que eles foram tirar para trocar, acabaram que descolaram e rasgaram o material. Então foi assim, infelizmente para esses candidatos foi um terror, porque eles fizeram todo o trabalho com carinho ali e acabaram que por conta da situação do estresse,
acabaram colando errado. Eu mesmo sofri esse mesmo problema. Eu falei para vocês que eu fiz esses cartazes, né? Esses quadros aqui. Teve uma hora que eu peguei o quadro de cabeça para baixo, apresentei dessa forma para a banca e colei desse jeito, cabeça para baixo, colei lá na lousa. Peguei a segunda imagem correta e fui colar. Na hora que eu fui colar a segunda imagem, ou foi a quarta ou a quinta, enfim, que eu vi que essa imagem estava de cabeça para baixo, adivinha o que foi que eu fiz? Peguei e falei assim, ó, acabei que eu coloquei essa imagem ao contrário. Tirei e colei de forma correta. Só fiz esse breve comentário, o que é normal. Eu não poderia me perder ainda mais, porque isso pode acontecer. O problema é quando isso acontece em proporções maiores, que foi o caso dessas cartolinas, dessas folhas de papel madeira rasgarem dos colegas que eu vi lá, dos candidatos que eu vi durante a apresentação. Professor, mas como foi que você ouviu? Na hora de sair. Na hora de sair, alguns começaram a chorar, outros começaram a se desesperar, enfim, né? Eu fiquei muito triste porque, assim, todo mundo quer a vaga no concurso e eu torço que nada dê errado, mas que a gente consiga ali se desenvolver da melhor maneira possível para alcançar a maior nota. E não dar tudo errado por conta de um detalhe e tal e acabar da gente se complicar. Então, não utilize muitos recursos. Se você vai trabalhar com folha de papel madeira, leve apenas uma ou duas. Se você vai trabalhar com quadros como eu, leve apenas 6 ou 8, né, para ficar em números pares. Não utilize 5 folhas de papel madeira, mais não sei quantos quadros, mais folhas de flip chart, enfim, muitos recursos que vão acabar lhe prejudicando. Prejudicando no sentido de se confundir, de esquecer, de trocar as informações ou acabar rasgando o material, certo? Uma aula diversificada não exige grande quantidade de recursos didáticos. Acontece que quando a gente vai para a prova didática, muitos candidatos pensam que eles têm que levar muitos recursos. Vou fazer umas cartas, vou entregar alguns envelopes, vou fazer alguns desenhos, vou fazer algum texto. Não. Uma aula diversificada, às vezes, exige apenas poucos recursos. Você pode montar um origami na hora da sua aula, você pode fazer um malabarismo representando alguma atividade, você pode fazer uma colagem de imagens como se fosse um quebra-cabeça, que é muito legal. Eu acho que é uma estratégia muito válida. Você faz um quebra-cabeça parecido com esses quadros que eu estou mostrando para você e você vai encaixando na lousa, mostrando ali uma aula diversificada, que é uma aula diferente quando comparada com os outros candidatos. Então, o objetivo é diversificar e não, como eu falei acima, aumentar o quantitativo de trabalho. Na minha opinião, use o quadro e outro recurso. O quadro branco não já está lá fixado na sala de aula, que é a lousa, o quadro branco. Então, eu vou utilizar a lousa mais algum recurso colante, que no caso é esse quadro. É essa a informação que eu vou fazer. Por quê? Porque já são dois recursos diferentes, que não vai exigir de mim tanto trabalho, tanta dedicação em relação a fazer a colagem, a tirar, a colar na ordem e tal. Então, na minha opinião, você deve utilizar dois recursos, o quadro e um outro recurso. Eu tenho uma colega minha que ela fez a apresentação também no concurso, não no mesmo dia, se eu não me engano foi no dia anterior. Ela utilizou só o quadro, mas a letra dela é perfeita no quadro. Então ela utilizou um potencial que ela tem já, que era as letras muito bonitas e tal, e ela também conseguiu ser aprovada. Ela só escreveu no quadro, ela não utilizou nenhum recurso. E isso é frequente, viu? Eu conheço vários professores que utilizaram apenas o piloto e o apagador e fizeram uma baita apresentação na aula didática, que, além da aprovação da aula didática, tiveram uma boa nota quando comparado com os outros professores que utilizaram outros recursos, certo? Posso escrever na lousa? Pode. Faça tudo maiúsculo, é uma dica que eu dou. A minha letra cursiva ela não é tão bonita na lousa. No caderno ela é legível, né? Mas na lousa ela não fica bonita. Então faça tudo maiúsculo. Cuidado para não escrever nenhuma palavra errada. Às vezes você está tão nervoso que você até se esquece de acento, esquece se é com C, se é com cedilha. E então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, respirar fundo e pensar bem no que a gente vai escolher. Prefira palavras-chave ou tópicos a textos. É muito frequente isso. Palavras-chave: cooperação, competição. Tópicos: ato de cooperar.
ato de competir. Porque ao invés de eu colocar um texto, a cooperação surgiu em meados tal, com o objetivo de unificar as pessoas. Então é um texto, é muito grande, às vezes eu posso esquecer dessa informação e tal, posso ficar mais cansado. Então eu vou preferir palavras-chave, porque eu escrevo a palavra-chave, eu dito a palavra-chave também e eu faço a apresentação com oralidade, explicando aquele termo, de onde ele surgiu, a contextualização e tal. Pergunta bastante frequente. Posso ficar de costa para a banca? Eu vou responder com propriedade, sim. Pode. O menor tempo possível. Professor, é porque eu quero escrever. Beleza. Tá aqui a lousa, né? O que eu vou fazer? Eu pego aqui o piloto, vou simular aqui com esse corretivo. Estou de lado, se você viu, eu estou aqui na diagonal, né? Ó. Virei de costa rapidinho, escrevi. Voltei para frente. Falei com a banca. Toda vez que você escrever na lousa, fique em silêncio. Não dê aula para a lousa. Vai escrever, coloca, vira de frente e fala, e explica, tal. Pode ficar de costa? Pode, o menor tempo possível. O ideal seria você conseguir escrever assim, né? Ó, eu estou de frente com a banca e estou escrevendo assim, o que é impossível. A não ser que eu consiga, né? Mas eu acho que é impossível. Mas você vai escrever, olha para o quadro, escreve, depois olha para a sala, explica bem direitinho a informação, certo? Use os recursos que você domina. Se você gosta de escrever, escreva. Se você não gosta de escrever, não escreva. Se você gosta de desenhar, desenhe. Se não gosta de desenhar, não desenhe. Por que eu coloquei o desenhar aqui? Porque em um dos candidatos, na minha apresentação didática, ele sabia desenhar. E ele pegou as cartolinas e fez vários desenhos à mão mesmo. Por exemplo, ao invés de colar a imagem, porque eu colei, né? Peguei no Google e colei essa imagem aqui, nessa cartolina. Ele pegou a cartolina grandona e fez o desenho. Ficou muito legal. Ele utilizou 4 ou 5 cartolinas. Ficou muito legal esses desenhos. Diversificou a aula dele, ficou algo bem atrativo, ficou muito legal. Mas eu não tenho esse talento. Então eu colei. Mas se você tem esse talento, utilize ele. Utilize aquilo que você domina, fazendo com que a sua apresentação seja mais fácil, seja mais tranquila, você consiga tirar o peso da apresentação nas suas costas e fazer uma boa apresentação, falar com bastante dinâmica, saber interagir, saber comparar as informações, que dá tudo certo. Como eu falei para vocês no início do vídeo, na dúvida, leve todos os recursos, todos, que são esses recursos que eu disse para você. Tanto o clássico, se eu puder utilizar tecnológico, eu levo os tecnológicos, eu vou levar os diversos também. Porque pode aparecer situações de imprevisibilidade que exige de você uma rápida adaptação e todos esses recursos já vão estar na sua bolsa. Você precisa simplesmente colocá-los em prática, beleza? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre avaliação. Como fazer a avaliação do plano de aula, como estabelecer a avaliação na hora da prova didática do meu aluno, para que assim eu possa somar mais pontos na minha apresentação. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo e valeu!